Para você que já é daqui, você sabe que hoje a gente, 1º de janeiro, a gente deu uma folga para o André, né? O André está descansando. Brincadeira, ele está aqui entre a gente. E nós começaremos hoje, muito significativo, que todo o mês de janeiro, todo o período de janeiro, a gente dedica esse mês para estudar o livro dos Salmos. Você que já vem aqui e já se ligou nesse movimento, né? Então, esse é um convite que a gente também deixa, um desafio que a gente também deixa para todos, para que ao longo desse mês se dedique na leitura dos Salmos. O livro dos Salmos é um compilado de orações e louvores do povo de Deus em diversos momentos da sua história. Então a gente tem o que nós chamamos de saltério. É o livro que os judeus, o povo de Deus, e também no Novo Testamento, os primeiros cristãos, adotavam como o que nós temos hoje como inário, né? Nós chamamos de inário, ou o nosso caderno de louvores, enfim, quem é mais antigo aí lembra, né? Então o povo de Israel se desenvolveu na prática da leitura, do entoamento dessas canções, assim como também os primeiros cristãos. Então fica o desafio aqui para você, ao longo desse mês, acompanhar essa série, fazendo também a leitura do livro dos Salmos. E nós vamos dar um olhar específico nesse livro, a partir desse tema, o caminho dos justos. Nossa, derrubei água aqui, sou desastrado. Bom, nós vamos olhar nesse tempo sobre o caminho dos justos. Nós focaremos nessa temática. Você sabe que a Bíblia, a todo instante, ela sinaliza para nós, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, essa figura do caminho. Fica muito evidente na linguagem dos profetas, na linguagem... Só voltar aqui, calma aí. Na linguagem dos profetas, na linguagem dos salmos. O próprio Jesus vai usar essa figura do caminho. Os discípulos, no começo da fé cristã, eles eram chamados de como aqueles do caminho. Eles eram conhecidos como discípulos do caminho. Então, a gente vai refletir ao longo desse mês, ao longo dessa série, dentro dessa temática, o caminho dos justos. Nós focaremos, olharemos e concentraremos o nosso olhar dentro dessa perspectiva. E nada melhor do que iniciarmos no Salmo 1. E aí eu convido desde já você a abrir a sua Bíblia. No Salmo 1. Para lermos e conversarmos sobre o que esse salmo nos propõe, sobre essa perspectiva do caminho dos justos. O Salmo 1, ele é um salmo bem conhecido, e ele é um salmo que é também conhecido como o Salmo do Caminho. É muito significativo que esse salmo, ele é a porta de entrada do saltério, né? É o Salmo 1, obviamente, mas mais do que isso, ele fala acerca de 2 caminhos, o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. E isso vai se repetir, essa temática, no livro dos Salmos, na verdade nos livros de sabedoria da Bíblia, Eclesiastes, Provérbios, o próprio livro dos Salmos, essa ideia do ímpio e do justo, do caminho do justo, do caminho do ímpio, do sábio, do tolo, é uma ideia que compõe muito o conteúdo da sabedoria judaico-cristã. E aqui nós temos esse convite no 1º Salmo, logo de cara, que desafia o povo e que leva ao seu povo e ao leitor a uma reflexão muito profunda, e que eu entendo ser a pergunta e a reflexão mais importante da nossa vida, que é: qual caminho eu vou trilhar? Ou em qual caminho eu vou construir a minha vida? Em qual caminho eu vou optar viver?
E qual caminho vai nortear e vai dar o tom dos meus passos? E logo no primeiro salmo, a gente dá de cara com dois caminhos. Um caminho leva à vida, o outro caminho leva à morte, e ao longo do saltério, esses caminhos vão sendo desdobrados. Mas essa é a pergunta mais importante que a gente precisa responder na nossa história. Não adianta nada você ter feito um monte de planos, né? Aqueles planos que a gente faz todo começo de ano. Vou fazer a dieta, vou malhar na academia. Você já pegou, baixou o Gympass, já se inscreveu na Smart Fit, sei lá, na Pano Bianco, está lá, já fez a sua matrícula, né? Todo mundo sabe que você vai os primeiros 15 dias e depois vai esquecer. Mas é legal fazer essas promessas, bacana. Dá um gás, né? Dá um ânimo. Mas, independente do que a gente planeja, independente do que a gente conquista, independente dos acertos e dos erros, dos encontros e dos desencontros da vida e que a gente trilha ao longo de um ano e de uma vida, há um ponto anterior que é essencial, é qual caminho? Qual caminho eu estou construindo a minha vida? Em qual caminho essa vida, essas conquistas, esses encontros e desencontros estão acontecendo? Porque você pode conquistar, como diz o texto bíblico, o mundo inteiro, mas se isso for conquistado e construído no caminho dos ímpios, você perdeu a sua alma. Não fez sentido nenhum. Como diz Salomão, é correr atrás do vento, pura tolice. Então, logo de cara, como nós vamos refletir sobre o caminho do justo, logo de cara nós somos confrontados com o Salmo 1, que vem com essa confrontação. Qual caminho nós vamos construir a nossa vida? E ele faz isso descrevendo aquele que caminha no caminho da justiça, aquele que é o justo. E o Salmo 1 diz assim, convido você a acompanhar a leitura na sua Bíblia, aí, em papel ou no celular, depois vou projetar partes do texto ao longo da pregação. Salmo 1 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Antes da gente olhar verso a verso desse salmo, eu queria que você olhasse para ele de novo aí, na sua Bíblia, se você tiver, ou se você não trouxe, aí mentalmente, ou no seu celular, e destacasse, se você está com caneta ou no celular, enfim, uma palavra, uma figura, uma imagem que esse salmo apresenta, uma expressão, um versículo, que mais te chama a atenção. Se você faz esse destaque, qual é o destaque que você faz aí na sua Bíblia, nessa leitura? Eu digo isso porque às vezes nós estamos muito acostumados a ouvir o texto automaticamente, e esse é um exercício inclusive devocional, de ler o texto e pegar uma palavra, uma imagem, uma sentença que mais salta no nosso coração e meditar nisso. Inclusive, se é um conselho, uma ideia que esse salmo também trabalha. Caminho dos justos. Nós, quando lemos esse texto, a primeira coisa que nós nos deparamos aqui é que o salmista traz para nós ele descreve para nós o sujeito que caminha. Ele fala do caminhante. Ele fala como esse
ser humano que está nesse caminho, nessa vida, ele é feliz. O Salmo começa falando sobre quem é feliz, expressão também bem-aventurado. O salmista começa dessa forma, como é feliz. Ele começa a descrever para nós, não o caminho, mas ele começa a descrever para nós quem caminha. E você sabe que, não sei se você tem costume de caminhar, né, fazer viagens, peregrinações, mas, por exemplo, quando a gente faz uma viagem, sobretudo para um lugar muito histórico, a gente vê diversos tipos de caminhantes, né? Eu vejo a diferença entre eu e a Mirna, quando a gente vai para uma viagem. A Mirna é aquela que ama tirar foto de tudo, ela gosta de entrar nas lojinhas de souvenir, comprar, e eu gosto de ir devagar, olhar a paisagem. Eu lembro que uma vez a gente foi fazer uma viagem bem bacana, num ponto bem turístico, você tinha que subir uma montanha gigantesca, horas de caminhada. Quando a gente chega lá, um visual maravilhoso, e eu lembro que eu cheguei assim, cansado, e a primeira coisa que a menina chega e falava: tira uma foto. Não quero tirar foto, eu quero só ver, deixa eu contemplar aqui. Não, mas deixa eu contemplar. Bom, acabou a viagem, né, para o resto da viagem, eu não tirei foto, estragou a viagem toda, né, enfim. Mas, ao longo do caminho, tem muito caminhante diferente, tem tudo quanto é tipo de gente que caminha nessa estrada que nós chamamos de vida. O salmista começa descrevendo para a gente, ele vai descrever para nós nesse salmo, como é esse ser humano, como é esse justo, que trilha o caminho do justo. E a primeira dica que ele sinaliza para nós, é que esse cara é feliz. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Enfim, ele vai descrevendo, mas a primeira indicação que nós temos daquele que trilha o caminho do justo é que ele é uma pessoa feliz. E é muito interessante esse tema da felicidade, porque é um tema antigo, né? Ele percorre não só as escrituras, mas ele percorre também a filosofia, enfim, tudo mais. Hoje os filmes falam da procura da felicidade, isso é uma procura do ser humano, né? Essa questão da felicidade. E o Salmo 1 aponta para a gente, descreve para nós o homem que é feliz. E nós podemos perceber nessa descrição que esse homem justo, que trilha o caminho do justo, ele é feliz porque ele não faz algumas coisas. Por exemplo, o texto diz que ele não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ou seja, esse homem feliz, que trilha o caminho dos justos, é alguém que fez uma opção de nortear a sua vida, a sua história, as suas decisões, não com base no que os ímpios falam ou pensam, nem com base na conduta dos pecadores, no que eles fazem, e nem na atitude dos zombadores. Ele rejeitou esse tipo de caminho. Ele é feliz porque ele não segue o conselho dos ímpios. Esse homem é feliz, e a felicidade reside do ato de não imitar a conduta dos pecadores. Esse sujeito que trilha o caminho dos justos é feliz porque ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Dá para perceber que de forma bem didática, o salmista faz uma evolução aqui, né? Ele não segue o conselho dos ímpios, ele não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tem uma evolução aqui. Seguir o conselho, imitar a conduta e se assentar. Assim como também há uma gradação ou uma diferenciação daquilo que a gente chama de pecador, né? Você tem ímpios, pecadores e zombadores. Essa é uma linguagem comum no Antigo Testamento. O ímpio é o sujeito que não crê. É a figura desse homem que decidiu não crer, rejeitou o conselho de Deus, rejeitou a lei de Deus.
O pecador é aquele que erra o alvo propositadamente. É aquele que peca deliberadamente. O zombador é aquele que, além de não crer, escarnece, zomba, envergonha o nome de Deus, usa o nome de Deus em vão, usa o nome de Deus para si próprio. Zomba daqueles que seguem o caminho da justiça. Então você tem perfis diferentes aqui, de uma mesma figura que representa um pensamento ou uma vida contrária a Deus, que rejeita a Deus. Da mesma forma, você tem uma evolução aqui de envolvimento com o pecado. A gente pode ler esse verso a partir de Tiago, capítulo 1, quando Tiago sinaliza para nós que o pecado tem uma rota. Ele diz, quando alguém for tentado, não fala que foi tentado pelo diabo, cada um é tentado pela sua própria cobiça. E a cobiça, uma vez gestada, dá à luz e gera morte. Tiago estabelece, usando a linguagem da gestação, um caminho do pecado. Isso é muito interessante porque a gente encontra isso aqui no Salmo também. O pecado, ele tem um caminho. Ninguém tropeça numa montanha. O pecado, ele é fruto de concessões que vamos fazendo ao longo da caminhada. E a primeira concessão que nós encontramos nesse salmo é acatar o conselho do ímpio. É acatar o conselho daquele que não crê. É tomar como verdadeira a palavra daquele que não crê. É tomar como verdade absoluta a fala daquele que rejeitou a Deus. O texto aqui não está sinalizando de um homem que se fechou numa bolha e falou, não vou me envolver com o mundo e não vou me envolver com nenhuma pessoa que é judeu ou que não considera Deus. Não, não é isso. Nem é esse o chamado da fé cristã para nós. O próprio Jesus ora pedindo ao Pai que não nos tirasse do mundo, mas nos protegesse do mal. Mas o texto aqui envolve e sinaliza para a gente um processo de envolvimento com o pecado, que começa com a consideração do conselho dos ímpios. Mentiras ditas como verdades que abrigamos no nosso coração e que sabemos que são contrárias àquilo que Deus propõe para nós, mas nós abraçamos como uma verdade absoluta. Eu lembro que, quando eu fui fazer a faculdade de Sociologia, um dos caras que me acompanhavam, ele me deu um conselho que eu nunca mais esqueci. Ele falou, olha, você vai ler um monte de cara, que vai dizer um monte de coisa. Ouça, leia, veja de tudo. Mas se concentre mais nas perguntas que eles estão fazendo, do que nas respostas. Não tome as respostas como valor absoluto, sem antes trazer e dialogar e confrontar com as Escrituras. Isso é um equívoco, às vezes, que a gente encontra muitas vezes. O cara se encanta com milhares de literatura e toma aquilo que o cara falou como verdade absoluta, sem trazer para as Escrituras. Isso funciona no mundo acadêmico, isso funciona na nossa vida, quando nós assumimos uma ideia, um pensamento, um desejo, que é contrário ao que Deus propõe para nós. Então, o primeiro passo nessa rota do pecado é acolher o conselho daquele que não crê. E aqui pode ser uma pessoa, pode ser um movimento, pode ser um segmento, pode ser uma ideologia, pode ser uma filosofia, pode ser o que for, pode ser um desejo, pode ser uma onda, enfim. Mas acolher no coração algo que vai nos levar a aprofundar nessa rota do pecado, nesse caminho do pecado, que é a ação consequente que ouve, acolhe o conselho e imita a conduta. Então esse sujeito é feliz porque ele não segue o conselho dos ímpios. Ele também não imita a conduta dos pecadores, porque uma vez que, como diz Tiago, o pecado é gestado, acolhido na mente e no coração, inevitavelmente os nossos passos serão movimentados em direção ao pecado. O André refrisou muitas vezes ano passado
que a nossa crença, o que nós cremos, vai movimentar as nossas ações. E se a gente quer transformação, não é transformando de fora para dentro, das ações para a crença, mas é necessário que as crenças que representam o conselho dos ímpios sejam abandonadas. E que a gente de fato abrace aquilo que diz respeito ao caminho dos justos. Um terceiro nível que a gente encontra é se assentar na roda dos zombadores. Lendo apressadamente, a gente pode achar que é um sujeito que não senta na rodinha de quem não é crente, né? Mas não é isso, nem Jesus se encaixaria nisso aqui, né? O que mais Jesus era acusado era de se assentar com pecadores e publicanos. A lógica aqui é de alguém que mantém profunda comunhão e profunda relação de aliança com aquele que escarnece, com aquele que zomba do nome de Deus. E novamente, isso aqui é um processo. O cara não começa fazendo uma aliança já com os zombadores. O cara inicia acatando o conselho no coração. O cara, depois de acatar o conselho no coração, se direciona e se movimenta a partir desse conselho. E aí, quando menos se espera, ele se enlaçou com essa lógica que zomba de Deus, que ridiculariza de Deus. Tanto na perspectiva verbal, quanto numa vida. Que usa o nome de Deus em vão, fala em nome de Deus, mas nas ações são práticas que negam o nome de Deus. Isso aqui é um item de autoavaliação. É como eu e você nos envolvemos com o pecado. Começa aqui, no acatar do conselho. Eu tenho direito. Não, é meu desejo. Não, eu posso, eu quero, eu consigo. E a partir desse acatar do conselho dos ímpios, a gente vai se movimentando. E a gente vai ficando bom na rota do pecado. Tão bom que a gente sabe onde pecar, como pecar, quando pecar e o que fazer para apagar os rastros do pecado. E ainda mais o que fazer para apaziguar a nossa mente religiosa com Deus. Mas esse caminho é o caminho da infelicidade. Esse caminho é o caminho da morte. Como o salmista declara para a gente no Salmo 1, esse é o caminho do ímpio, esse é o caminho que leva à destruição. Mas o homem, a mulher que rejeita o conselho dos ímpios, por isso não se envolve na prática dos pecadores, por isso não mantém laço de comunhão profunda com aquele que rejeita e zomba de Deus, esse sujeito é feliz. Esse sujeito é feliz. Então a gente tem aqui uma descrição do caminhante. E se nós vamos ao longo desse mês refletir sobre o caminho dos justos, a gente precisa sempre lembrar disso. Isso aqui é uma porta de entrada para nós. Que o justo é não é aquele que vem apenas para a igreja, o justo não é aquele que apenas se batizou, o justo não é aquele que apenas se apresenta como evangélico, mas o justo é aquele que assumiu um compromisso profundo com o Senhor. E pela força do Senhor, busca no seu dia a dia e na sua vida, não seguir o conselho dos ímpios, não imitar a conduta dos pecadores e não se assentar na roda dos zombadores, não manter comunhão profunda com aqueles que zombam de Deus. Interessante que aqui o ponto central é que a felicidade desse homem que trilha o caminho dos justos, ela é construída a partir de outros referenciais. Porque é disso que o Salmo vai tratar no nosso coração. Qual é o referencial que nós tomamos para construir a nossa vida? Qual é o referencial que nós tomamos para assumir as decisões que nós assumimos? O salmista aqui, o cara que trilha esse caminho, não é um turista, ele não vai pedir informação em qualquer lugar. Ele sabe o caminho que ele está, ele sabe onde ele tem que ir, e ele sabe os pontos de informação que ele tem que evitar. Logo, a referência que ele tem para a vida dele, para as suas ações, para as suas respostas, para os seus planos,
não é ele mesmo. Ele toma uma outra referência. E quando nós continuamos a ler o texto, nós descobrimos qual é essa referência. Porque esse texto nos fala do caminhante, mas também nos fala da satisfação que esse caminhante tem. E aqui, satisfação, como nós vemos no Salmo, expressa um profundo desejo de saciedade, expressa um anseio, um prazer, um deleite, algo que se espera com grande expectativa. Talvez uma figura que nos ajude aqui para entender essa ideia de satisfação é o que nós encontramos no Salmo 131, quando fala da criança recém-amamentada no colo de sua mãe. Uma criança que está plenamente satisfeita, plenamente saciada, mas que também anseia e almeja por aquele momento onde ela está no colo da sua mãe. E a satisfação desse homem, dessa mulher que trilha o caminho do justo, é a lei do Senhor. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. É o que nós encontramos aqui no verso 2. Então, a satisfação desse salmista não está no conselho dos ímpios, na conduta dos pecadores, e nem na aliança profunda dos escarnecedores. A satisfação desse salmista, em outras palavras, não está em algo que está fora de Deus. A satisfação desse salmista vem do próprio Deus. Ele vive de Deus, ele se alimenta de Deus. Ele vive no mundo, mantém contato com tudo que há no mundo, com as pessoas que estão ao seu redor. Mas ele reconhece e sabe que a sua satisfação, ele reconhece e sabe que o seu anseio, a sua fome e a sua sede, não podem ser sanadas e supridas e saciadas com aquilo que não vem de Deus. A sua satisfação está na lei do Senhor. Ele encontrou o local de segurança, que é a semelhança de uma criança recém-amamentada, descansa bem alimentada. Ou como diz o outro salmo, ele encontrou um lugar, assim como o pardal encontrou casa, assim como a andorinha fez ninho para si. Ele encontrou a sua fonte de satisfação. E eu acho isso muito incrível, porque esse é um tema atual. A correria do ser humano, desde que o ser humano é ser humano, desde Gênesis, é em busca da sua satisfação. Não é isso que diz Gênesis 3, quando fala de como a mulher olhou para o fruto, olhando o fruto, vendo que era um fruto desejável, agradável ao seu paladar. A nossa história é a história de gente que em contextos diferentes, em lugares diferentes, de formas diferentes, buscam uma mesma coisa: encontrar essa satisfação, matar essa fome da existência, essa fome da alma, que nos impulsiona a lançar na corrida pelo dinheiro, pelo sexo, pelo poder, pelos diplomas, pelo que for. Mas que no fim não gera satisfação. Nos coloca nessa rota de destruição, onde a gente acata o conselho dos ímpios. Desenvolve as mesmas práticas dos pecadores. E quando a gente vê, a gente está enfiado profundamente em uma vida ante-Deus, que zomba do nome de Deus. Mas esse caminhante não é assim. Ele encontrou a sua satisfação, e a sua satisfação está na lei do Senhor. É interessante que a lei do Senhor aqui, quando a gente lê, no primeiro momento, nossa mente é levada para a Torá, talvez para os 10 mandamentos, para a lei do Senhor, né, dada por Moisés ao seu povo.
E obviamente que esse salmo remetia o leitor para essa perspectiva, até porque a lei do Senhor, a lei dada pelo Senhor por meio do seu povo, por meio de Moisés ao seu povo, por muitas vezes é destacada como esse meio de Deus se revelar ao povo, cujo qual, se o povo acatasse e obedecesse, encontraria vida, comeria do melhor dessa terra. Mas, muito mais do que um texto, o Salmo nos sinaliza alguém que encontrou satisfação, prazer, anelo, desejo, pela instrução do Senhor. A palavra lei aqui aparece como instrução. E isso amplia o nosso olhar na revelação de Deus. E sinaliza que a instrução de Deus, não apenas o que nós conhecemos como decálogo, mas tudo o que foi dito pelos profetas, a sabedoria bíblica, o Novo Testamento, enfim, é a instrução do Senhor para o seu povo e deve ser para nós fonte de satisfação diariamente, na qual a gente medita. A ideia aqui é uma prática que os judeus tinham de ler o texto falando baixinho, né? Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, é esse balbuciar, é trazer isso constantemente. É a nossa boca, a nossa mente, o nosso coração está recitando constantemente a instrução do Senhor, encontrando a sua satisfação ali, na revelação do Senhor. Então, se num primeiro momento a gente tem uma oferta ante Deus, que quer direcionar o nosso caminho e quer se colocar como referência para as nossas decisões, o conselho dos ímpios, a conduta dos pecadores, a aliança com os zombadores, ou seja, tudo isso vem como uma referência. Olha, eu posso ser a referência para você tomar suas decisões, eu posso ser a referência para você construir a sua vida. O Salmo também nos sinaliza que tem outra referência. E essa referência é o que compõe o caminho dos justos. E essa referência é a referência daquele que é feliz, daquele que é bem-aventurado. E qual é essa referência? É a instrução do Senhor. Ou seja, se eu tomo essa referência e encontro nessa referência a fonte da minha satisfação, do meu prazer, daquilo que eu anseio, daquilo que eu desejo, daquilo que eu tenho fome e sede, eu não dou um passo na vida, sem antes perguntar: Senhor, é isso aqui mesmo? Senhor, como é que eu lido com isso? Como é que eu faço isso? Como é que eu respondo a isso? Como é que eu trato essa questão? Como é que eu lido com isso que eu ganhei? Como é que eu exerço a minha profissão? Como é que eu me desenvolvo na família, em sociedade? Porque o ponto de referência agora é a instrução do Senhor e aquilo que o Senhor nos orienta. Por isso, constantemente, nós estamos aqui conclamando a todos, inclusive a nós mesmos, para que não deixemos de voltar os nossos olhos para aquilo que o Senhor nos instrui, nos ensina. Às vezes é frustrante, a gente vê isso na cara de algumas pessoas, quando a gente vai fazer algum atendimento pastoral, e a pessoa vem com uma situação, e ela meio que tem uma expectativa que a gente vai dar alguma anuência, ou vai concordar com aquela situação. E depois que ela relata uma situação totalmente torta, a gente diz: tá bom, mas o que Deus diz para fazer? Você é discípulo de Jesus? Sou? Como é que um discípulo de Jesus age nessa situação? Aí você vê a cara de frustração, né? Porque não tem como fugir. Se trilhamos o caminho da justiça, se trilhamos o caminho dos justos, o caminho de santidade, o caminho da paz, enfim, o caminho da satisfação na lei do Senhor, isso significa que a nossa instrução vem da parte do Senhor. Isso está constantemente em nós, não apenas no domingo, no momento da celebração, mas de dia, na segunda-feira, à noite, na segunda-feira, ao longo da semana, no nosso trabalho, por onde nós passarmos. E é interessante que quando nós ampliamos o nosso olhar nas Escrituras, nós percebemos que a instrução do Senhor, local onde encontramos a nossa satisfação,
também faz eco no que Jesus ensina. Por exemplo, quando nós lemos em Mateus 22, 37 a 40, quando Jesus é perguntado sobre qual é o maior mandamento, ele respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Se o homem e a mulher que caminha no caminho dos justos é aquele que tem a sua satisfação na lei do Senhor, ampliando o nosso olhar a partir de Jesus, nós entendemos que satisfação na lei do Senhor e meditar na lei do Senhor é muito mais profundo do que ir para o texto e ficar decorando o versículo. Mas como Jesus sinaliza aqui para nós, diz respeito à prática do amar. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao seu próximo, como a si mesmo. E Jesus ainda diz: desse movimento depende toda a lei e os profetas. Ou seja, tudo o que é instrução de Deus não está aqui, ou não é dado, não foi dado ao homem como artigo decorativo, ou para aumentar o nosso conhecimento técnico, mas é para nos conduzir, nos ensinar a uma vida de amor. Então, quem trilha o caminho da justiça, quem trilha o caminho dos justos, é aquele que encontra a sua satisfação na lei do Senhor, na instrução do Senhor, e que encontra prazer e satisfação nessa prática de amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a si mesmo. Paulo nos ajuda ainda mais a entender a profundidade desse meditar na lei do Senhor, quando sinaliza para nós em Gálatas 3, 24 e 25, assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Paulo ensinando aqueles irmãos e a nós também, que um dos objetivos da lei era conduzir o povo até Cristo. A lei apontava para Cristo. Cristo é o ápice da revelação do Pai. E agora, por meio de Cristo, através do seu Espírito, nós somos conduzidos, o Espírito de Deus habitando em nós, formando em nós um novo caráter. Se feliz é o homem que encontra satisfação na lei do Senhor. A partir do Novo Testamento, nós entendemos que essa satisfação não deve ser pela letra morta da lei, mas deve ser uma satisfação para o homem, para quem a lei aponta, que é Cristo Jesus. Ali reside o nosso anseio, ali os nossos olhos são colocados, é ali que medita a nossa mente de dia e de noite, na vida de Cristo, na pessoa de Cristo, no desejo de ser como Jesus, na plenitude de se sentir satisfeito por estar em Cristo, por ser de Cristo. Porque é muito possível que a gente mecanicamente medite na lei de dia e de noite e não encontre o Cristo, e tenha uma vida contrária ao que Cristo propôs. A gente tem um grande exemplo que são os fariseus. Sem dúvida nenhuma que eles meditavam de dia, de noite, de tarde, faziam as orações, oravam em praça pública, vestiam de forma litúrgica. Bom, eles seguiam o protocolo mecanicamente. Mas era um meditar na letra morta, que não conduzia àquele a quem a lei apontava, Jesus Cristo de Nazaré. Então, aquele que trilha o caminho da justiça, aquele que trilha o caminho dos justos, é aquele que encontrou a sua satisfação na instrução do Senhor, que pode ser vista de forma plena em Cristo Jesus. É um tipo de gente que deseja a todo instante e profundamente ser parecido com Jesus. Tinha um pastor no Rio de Janeiro, já falecido, que ele tinha uma oração que ficou conhecida, que ele sempre terminava
os cultos orando, dizendo: Senhor, esvazia-nos daquilo que nós estamos cheios e encha-nos daquilo que nós estamos vazios. Aquele que é feliz, que trilha o caminho dos justos, é aquele que sabe que a sua satisfação não está em si, mas a sua satisfação está na instrução do Senhor, na lei do Senhor. E nessa lei, que pode ser condensada na vida e na pessoa de Cristo Jesus, que se relaciona pessoalmente conosco, nós encontramos a nossa satisfação. Em terceiro lugar, a gente também percebe nesse salmo que ele nos fala sobre o caminho. O salmo fala sobre 2 caminhos: o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. Mas como que é o caminho do justo? Ele começa descrevendo quem é o justo. Ele começa descrevendo quem trilha esse caminho. É feliz porque ele não se assenta, não pega o conselho dos ímpios, não imita a prática dos pecadores, nem mantém profunda comunhão e aliança com os zombadores. Esse cara é feliz. Ele vai descrevendo para nós o caminhante. Ele é um cara que encontrou a sua satisfação na lei do Senhor, mas ele não fala muito sobre o caminho. Como é que é esse caminho? É um caminho que é estreito? É um caminho de verdes pastagens? É um caminho de vale de sombra de morte? É um caminho de ruas de ouro? O salmista, ele não descreve para nós aqui como é esse caminho, como que é o chão desse caminho, pois a ênfase dada não é no chão desse caminho, mas é na vida daquele que trilha esse caminho. Ou seja, se você quer conhecer o caminho do justo, não tem um local que você diz: vai lá naquela rua ali, você vira à esquerda e você vai achar o caminho do justo. Não é assim. Você quer conhecer o caminho dos justos? Olha para o justo. Porque quando você olhar para o justo, você vai ver as virtudes da justiça aparecendo na vida desse homem. E aí você vê o caminho. E eu acho muito legal, porque ele diz que esse homem, ele continua descrevendo o caminhante, é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Ele fala do caminho dos justos, ele fala do caminho do ímpio, ele descreve como é a pessoa que trilha esse caminho. Ele descreve como é a vida do justo, a felicidade que esse homem encontrou. E ele usa uma figura para falar do caminho que é contrária à lógica do caminho. Ele usa uma figura que é uma árvore, que é uma figura estática, parada, né? A árvore está lá, plantada. E no primeiro momento a gente pode... O que isso tem a ver? O que tem uma árvore com um caminho? A árvore está lá parada, é um negócio estático, não tem nada a ver. Como uma árvore pode ajudar a gente a entender o caminho dos justos? Mas se a gente medita um pouco mais, a gente entende que a árvore também tem o seu caminho. E isso é um reflexo do que é o caminho dos justos. E qual é o caminho da árvore? Para baixo, criando raízes, e para cima, dando seus frutos. Essa é a vida do justo. Esse é o caminho do justo. O caminho do justo é um caminho onde cada passo que se dá, se finca mais raízes em Cristo Jesus. Cada vez que se finca mais raízes, mais fruto aparece. O justo é aquele que tem a sua vida como uma árvore, que enraiza-se em Cristo Jesus, e que frutifica, porque é plantada junto à corrente de água, suas folhas não murcham, ele está sempre dando fruto. E o fruto aqui é muito na nossa lógica pragmática, ativista. A gente já lê, às vezes, o fruto como fazer, né? Não, então é aquele que faz as coisas, aquele que toca, aquele que canta, aquele que faz... Aquele não.
o fruto, na perspectiva da natureza, a gente olha sempre para o fruto da perspectiva do comer, né? Um fruto maduro é aquele que está pronto para comer. Mas a árvore faz o fruto ficar maduro, não simplesmente para ser comido. O fruto maduro é o fruto que está pronto para reproduzir. Já viu uma árvore onde o fruto está verde? Ele não atrai nenhum animal. O fruto não tem cheiro, não tem cor, a mesma cor da folha. Por quê? Porque a semente não está pronta para gerar nova vida. Quando a semente fica pronta para gerar nova vida, a árvore faz com que o fruto mude de cor. Uma cor que atrai os animais que estão ali. E faz com que o fruto solte um cheiro que atrai. O objetivo da árvore não é falar assim, ó, vem comer esse fruto gostoso aqui. Pode até ser também. Mas o objetivo da árvore, do ponto de vista da estrutura da sobrevivência da árvore, é: come esse fruto. Você vai comer esse fruto, vai pegar a semente e vai jogar essa semente um pouco mais à frente. E essa semente está pronta, ela vai cair na terra e ela vai gerar uma nova árvore. O justo é aquele que frutifica. Não é aquele que sai produzindo, fazendo um monte de coisa. Mas é aquele que frutifica no sentido de ele é um fruto maduro. Ele diz: eu estou aqui pronto para ser devorado, para que a semente que agora está pronta em mim caia em outra terra. Ou seja, o fruto aqui diz respeito à capacidade que a gente ganha em Cristo Jesus de gerar vida, de reproduzir vida. Não é de fazer coisa, mas é de produzir vida, é de gerar vida. É de fazer com que essa semente, a árvore não pode sair andando e plantar a semente, ela tem que fazer que a semente caia em outro lugar. Então ela torna um fruto comestível, porque assim a semente vai para um outro campo, gera outra árvore, que gera outra semente, e assim vai se frutificando. O caminho do justo é esse caminho que se enraiza para baixo, raízes na instrução do Senhor, em Cristo Jesus, na prática constante do amar a Deus e amar sobre todas as coisas e ao próximo. Mas que não para por aí, porque ele está plantado junto a correntes de água, ele frutifica, ele reproduz. Essa vida e essa semente que caiu no coração dele, agora é reproduzida. Vai caindo em outras terras, num processo de morte, num processo de renúncia. Porque tem que comer do fruto. Se a árvore ficar falando, não come aqui, não come do fruto não, deixa o fruto aqui. Tem que comer do fruto, para ser levado cada vez mais longe. E o Salmo se encerra concluindo que os ímpios não são assim. Os ímpios são como a palha. Interessante. O justo é como a árvore. O ímpio é como a palha. Não tem raiz, não tem fruto. É como a palha que o vento leva. A ideia aqui é do cara que pega o trigo e joga para cima. O vento bate, a palha vai embora e cai o grão, que é o que de fato necessita. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O Salmo começa falando para a gente de bem-aventurado e termina falando de destruição, de juízo. O Salmo coloca a gente diante de dois caminhos. Um caminho que conduz à vida, um caminho que conduz à morte. O Salmo nos confronta hoje, agora, perguntando: que caminho nós temos trilhado? Que caminho você trilhou até aqui? Um caminho que abraçou o conselho dos ímpios? Um caminho que reproduziu as práticas de morte dos pecadores? Um caminho que assumiu compromisso profundo com quem ignora e rejeita a Deus? O Salmo também nos coloca aqui diante de uma porta de oração, que é: Senhor, eu quero trilhar esse caminho dos justos.
Eu quero trilhar esse caminho da vida. Eu quero ser como uma árvore plantada, com raízes profundas no Senhor, e que frutifica, que gera vida. Esse é o primeiro dia do ano. A gente vai refletir, conversar sobre muitas coisas ainda ao longo desse ano, se Deus nos permitir. Mas tem um ponto que é essencial, que a gente não pode fugir, que é qual caminho nós vamos trilhar. Minha oração é que nós continuemos a trilhar e permaneçamos no caminho do justo. E talvez se você se identifica nesse salmo, mas como alguém que está no caminho dos ímpios, alguém que é como palha, alguém que ainda não encontrou satisfação em nada, nem ninguém, em nenhuma coisa, a minha oração é que esse texto, nas mãos do Espírito Santo, confronte o seu coração, quebrante o seu coração, e faça você clamar por Cristo Jesus, que é quem nos coloca nesse caminho de vida. Convido você a um tempo de oração.